Desde o final do século XIX, com a pesquisa desenvolvida por Allan Kardec, a comunicação com espíritos nos traz informações sobre a pluralidade dos mundos habitados. Eles nos contam que não estamos sozinhos no universo, que existem mundos em diferentes graus de evolução e ainda que a Terra vem passando por um momento de transição para um estágio mais avançado. Mas observando um planeta ainda tão conflituoso, caótico e denso como o nosso, chegamos a duvidar que as coisas estão mesmo melhorando por aqui. E nos perguntamos, essa transição estaria apenas começando? Será um processo gradual? Como podemos perceber os sinais dessa transformação positiva? O planeta Terra está mesmo passando por uma grande transformação. Aliás, desde que ele foi formado e que começou a ser habitado pelos seres inteligentes da criação, ele está em transformação. Porque a transformação não é só física da Terra, a transformação é principalmente dos seus habitantes, do intelecto e do sentimento desses habitantes. Quando você vai mudar de casa, de uma casa velha para um apartamento novo, você faz uma revisão daquilo que não presta, né? Sapato velho, guarda-chuva velho, roupa velha, armário velho. A humanidade está fazendo isso. Nós estamos colocando para fora todos esses óbices, esses obstáculos para o avanço, para o progresso moral da humanidade. Nós temos várias fases. Fases estão relacionadas ao encerramento de um ciclo. Um encerramento de um ciclo biológico, encerramento de um ciclo geológico, encerramento de um ciclo sociológico, que é quando a gente em filosofia diz que você chegou a um determinado nível, aí você passa a ter uma análise em outro nível. Então, em termos evolutivos, os organismos passam por isso, as sociedades passam por isso, porque um planeta não passaria por isso. E nós vivemos hoje num mundo onde, marcadamente, são as questões materiais que dominam e que vivenciamos hoje na Terra. Então, nós somos responsáveis por chegarmos até aqui com os modelos que trouxemos até aqui. Quando falamos em transição, quer dizer, é de onde para onde. O que nós vivemos hoje já é sabido, nós sentimos, nós vivemos aqui todas essas questões de poluição, vivemos essas questões de aquecimento global, vivemos as questões da desigualdade social, econômica e tudo mais. É o que nós vivemos hoje. Agora, quando se fala em transição, é do que para o quê? Então não precisamos ficar esperando grandes cataclismas, destruições, porque o ser humano está evoluindo para melhor. Naturalmente, ele saberá cuidar melhor do planeta em que estamos morando, habitando, encarnados agora, de forma que nós não temos que ter receio. Essa modificação que estamos esperando, ela será gradual, será para melhor, será feita através da transformação das criaturas que passarão a organizar melhor a vida planetária. Porque o planeta oferece grandes recursos, mas estão mal utilizados, desperdiçados. Então nós temos que aprender a morar nesta casa que o Pai nos confiou. E isto a humanidade já está começando a sentir e a perceber. Segundo a estatística, o mundo nunca esteve melhor. Nós tivemos, no último ano, mais investimento, dinheiro investido, na ecologia do que nos últimos 50. Então, em 50 anos, em um ano, nós tivemos mais do que nos últimos 50. Com relação ao investimento em promoção social, nunca se investiu tanto em promoção social. E não é uma questão de governos, são de cidadãos. Nós, como que, estamos tirando, né, preconceitos raciais, sistemas econômicos arcaicos, o egoísmo, o problema do racismo,
Então, esses conflitos, eles são naturais. No momento em que a humanidade está passando a limpo, está fazendo uma revisão. Mas com relação à sociologia e à antropologia, sim, nós estamos tendo uma mudança de paradigmas em várias áreas. Por exemplo, a sociologia está tendo que mudar seus parâmetros de análise em virtude da internet. Antes a gente estudava as civilizações estanques, ou os continentes, ou os povos. Não dá mais para fazer assim, porque a globalização da informação é tão grande, a democratização da informação, que nós estamos uniformizando a sociedade. Então existem ainda nichos mais isolados, que não têm acesso à tecnologia, que ainda guardam algumas proporções. Mas a população em geral está tendo uma uniformidade de interesses, de foco, e isso vai mudar o estudo da sociologia. Nós estamos vindo dos homens das cavernas e temos que chegar a criaturas de um planeta de regeneração. Então nós ainda estamos como provas e expiações. O planeta está passando por uma modificação porque as criaturas humanas estão passando por transformações, felizmente para melhor. Tudo o que está acontecendo com o nosso planeta obedece rigorosamente à vontade dos espíritos que nele estão residindo. Então, a maior parte deseja o bem, mas existe uma minoria que ainda faz um grande estardalhaço em relação aos acontecimentos que nós chamamos de acontecimentos maus. É uma figura de expressão, porque o mal, na verdadeira acepção, diz Allan Kardec no livro A Gênese, não existe. E mais, quando Allan Kardec quis saber se era verdade que os maus tinham a prevalência sobre os bons na Terra, os espíritos responderam que a omissão dos chamados bons é que causa realmente essa falsa concepção. E nós notamos que algumas pessoas já são capazes de, no meio da luta, do sofrimento, das dificuldades, se comportarem de um modo superior. São os pequenos indícios do que a humanidade vai alcançar quando formos um planeta de regeneração. Por isso o Espiritismo é essa coisa rica, boa, bonita, que chegou nas mãos da gente assim de prêmio de Deus, eu acredito, para que a gente fizesse dele essa alavanca social para levantar a sociedade. No próximo bloco, vamos saber o que significa, afinal, a passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não perca! Voltamos já! Esse mundo de provas e expiações em que vivemos dará lugar a um mundo de regeneração. O que isso significa? Não teremos tantas dores, sofrimentos, provações? Estaremos entre espíritos mais evoluídos? Mas o que acontecerá com os espíritos inferiores que habitam a Terra? Muitos não voltarão a reencarnar aqui? E para onde vão? Os espíritos nos dizem que esse momento de transição não é o primeiro e nem o único. Já existiram muitos outros momentos de transição. Já imaginamos quando a Terra, haviam aqui os minerais, onde haviam os vulcões e houve uma transformação quando apareceram os vegetais? E depois, uma outra grande transição quando apareceram os animais.
E o processo de transição, ele se dá em todos os níveis, na natureza, no homem, no seu aspecto mais físico, no seu aspecto mais espiritual. A Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai se tornar um planeta de regeneração. Mundo de provas e expiações. O que são provas? Provas são experimento, experiências. Nós falamos mundo de provas e expiações como se fosse o umbral inferior. Não, é uma escola onde os alunos vão aprendendo através de experiências. Expiações. Expiação, segundo o dicionário, é uma correção de um castigo, às vezes até com sofrimento. Nós criamos e escolhemos nossas expiações. Mas na medida em que melhoramos, as expiações vão sendo atenuadas. Regeneração é um processo de reeducação espiritual de toda uma coletividade. Todos nós passaremos para isso. Estamos realmente trabalhando em favor de um mundo de regeneração. Na escala evolutiva, os espíritos transmitiram através de Kardec e temos outros níveis, planetas felizes, perfeitos, onde os espíritos já estão depurados, já praticamente sem matéria já. Mas a Terra está se transformando num planeta de regeneração. A Terra está mudando a sua vibração para se tornar um planeta diferente. E nós passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós teremos algumas modificações que Allan Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da pluralidade dos mundos habitados. E lá nós aprendemos que quando formos um planeta de regeneração, nós ainda teremos vicissitudes, problemas a resolver, a nossa casa, a nossa morada, a nós mesmos, mas nós não teremos angústias, nós não teremos desesperos, o ódio não estará mais em nosso coração, nós saberemos o que esperar, como fazer, nós teremos uma compreensão melhor da vida, das leis divinas. Então nós não teremos os desesperos e angústias que enfrentamos agora. Não porque as lutas não existam, mas nós as encararemos diferentemente de agora. Nesse planeta de regeneração, ainda existem provas e expiações, mas não tão intensas, sacrificiosas, como existem num planeta que nem o nosso. Dá a impressão que nós sofremos muito, e dá essa impressão porque nós não entendemos o que é o sofrimento. Quando nós entendemos o que é o sofrimento e suas causas, nós trabalharemos mais em cima das causas para produzir melhores resultados. Quando nós estamos no mundo, nós tendemos a centrar a percepção em nós próprios e pensamos que somos o máximo. Na Revista Espírita de Allan Kardec tem uma frase muito desagradável de um espírito de Saturno. Quando Allan Kardec indaga qual era a diferença entre os habitantes desse planeta, que podia ser no plano espiritual, não precisa ser no plano físico, e os da Terra, eles diziam que 6 meses de idade lá equivale à consciência de adulto aqui, o que já fazia uma diferença enorme. Mas Allan Kardec insistiu e ele respondeu que a diferença entre os humanos e eles é equivalente à nossa aqui entre nós e os primatas, os macacos. Então, imagine o quanto podemos evoluir. Na tradição espiritual de outras religiões se fala na cristogênese, quando nós seremos criaturas crísticas, isto é, fazendo o papel que Jesus fez. Podemos chegar a esse estágio. O mundo de regeneração não chegará a esse nível ainda. E é claro que nele existirá uma variação de espíritos encarnados em termos evolutivos. Nunca vai ser uma uniformidade. Uns mais, outros menos. Os espíritos que sabem mais se voltam sempre para ensinar aqueles que sabem menos. Obviamente, os que são mais evoluídos procuram se voltar para ajudar aqueles que ainda não aprenderam tanto. É assim que funciona o encadeamento natural entre os planetas e os espíritos para esse processo de intercâmbio de cultura espiritual. Todos vão ter oportunidade de se ajustarem aos novos programas. Agora, os que forem recalcitrantes, aqueles que por si mesmos ainda não
não aderem, não gostam, não querem, esses serão removidos para mundos inferiores, mas nos quais eles vão ser muito úteis, porque levarão consigo o progresso que a Terra já enseja. E naquele planeta que será inferior, eles serão expoentes, poderão realizar muitas coisas, levando o que já sabem, o progresso de que já são portadores, para um local que está carente desse progresso. Nessa obra Caminho da Luz, Emmanuel nos conta e nos narra do sofrimento desses espíritos que deixaram o sistema de Capela, a saudade que eles sentiam, a melancolia que eles sentiam depois aqui na Terra, olhando para o céu, de algo que eles deixaram para trás. Então o convite é para que nós nos trabalhemos. Nós já temos tudo o que nós precisamos para trabalhar a nossa evolução. Nunca a informação foi tão clara, nunca a informação foi tão abundante, nunca tivemos tantos livros. O que falta é colocarmos o Evangelho, colocarmos o bem na nossa vida, os conhecimentos que nós já temos em prática. Aliás, a sabedoria divina jamais faria que um filho seu ficasse numa situação de desmerecimento e de desvalimento. Deus, com sabedoria, reaproveitará esses elementos resistentes para serem úteis e continuarem o seu progresso naqueles mundos que nós chamamos de inferiores. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E ele completava, eu porém vos digo, vamos fazer esse mundo parte do reino dele. Não vamos ficar excluídos não, vamos batalhar para transformar esse planeta no planeta de Jesus, no planeta crístico, no planeta da relação dos reinos dos céus. Essa é a nossa tarefa. O reino não é deste mundo ainda, mas podemos fazer esta caminhada. É o que nós esperamos com o mundo de regeneração. O que nos dizem os espíritos mais evoluídos sobre a transição planetária? Alguns escolhidos terão uma missão a cumprir ou estamos todos envolvidos nesse processo? Em instantes. Espíritos superiores nos alertam sobre esse momento de transformação. Qual o papel de cada um de nós nesse processo? Estamos diretamente envolvidos na transição planetária? Em termos de transição planetária, o que nós precisamos é nos dedicarmos a viver o Evangelho na plenitude que ele é mostrado por Jesus, principalmente naqueles imperativos categóricos, que eu chamo. Por exemplo, buscai o reino dos céus e sua justiça, sede uno em mim como sou uno no Pai, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e fareis o que eu fiz e mais ainda. Eu estou adaptando a frase dele. Brilhai a vossa luz diante dos homens, não resistais ao mal. Isto configurará a construção de um homem de bem muito mais elevado do que o que nós estamos acostumados a pensar e que construirá uma sociedade de outro nível, de outra qualificação, de outro estágio de manifestação da consciência divina que, insisto, está em nós permanentemente. Nós já avançamos muito. Se nós examinarmos a história da nossa humanidade, nós observaremos que ela já progrediu muito do ponto de vista material e do ponto de vista moral também. Só que nós queremos um avanço maior nesse aspecto de condição moral, porque aí nós vamos nos alinhar verdadeiramente e trazer um pouco mais de felicidade para o homem. Nós nem podemos imaginar quão maravilhoso esse mundo vai ser, mas só de pensar a luz já invade nossos corações e sorrimos felizes,
porque estamos nos preparando para compartilharmos deste mundo magnífico que nos espera, para o qual fomos criados. Mas nós estamos como que numa encruzilhada agora. A Terra vai mudar. Se nós não nos prepararmos para ficar aqui, talvez tenhamos que deixar a Terra. E aí deixaremos aqui pessoas queridas, deixaremos esse planeta maravilhoso, que nós temos toda uma afeição por esse planeta. O que você precisa começar a observar para chegar mais ambientado nesse momento, nessa transição? Então, cuidar de você em primeiro lugar. Qual é a sua alimentação? Como é que você lida no dia a dia com o seu corpo quando ele adoece? Qual é a qualidade do seu sono? Qual é a sintonia com as questões espirituais? Como é que você cuida das suas emoções? Se para você elas têm importância ou não? E os pensamentos, como é que é a qualidade dos seus pensamentos? Como é que você trabalha as suas crenças? Isso individualmente. Ser gentil com as pessoas, não apenas pela necessidade social, mas fazer da gentileza uma coisa normal na minha forma de ser. Eu vou tentar ser útil na sociedade onde estou inserida, não apenas naquele momento de ajudar um ou outro, mas em todos os sentidos, onde quer que eu esteja. Tudo isso faz parte do contexto de mudança. Nós não podemos esperar que o planeta vai mudar sem que nós mudemos. Ele vai se transformar à medida que cada ser humano também estiver fazendo esse trabalho dentro de si. Nós podemos ajudar a apressar esse processo, fazendo as mudanças que precisamos dentro de nós. Uma vez que você se sente em harmonia com você e com a espiritualidade, como é que é o teu dia a dia no trabalho, com a família, com os amigos? Você já entende que o voluntariado é importante? Você entende que participar de atividades sociais é uma tarefa importante? Então, quando você coloca atenção e foco nessas questões, você já está se preparando para que, quando houver essa transição, e ela vai ser implantada não de um dia para o outro, a natureza não dá saltos. Então, nesse processo, você já coloca o pé na estrada e já começa a ter hábitos físicos, mentais e espirituais que naturalmente te levam para essa nova morada, nesse momento que vivemos de transição. E a Terra vai passar para um mundo de regeneração, ou seja, as provas vão ser diferentes, vão ser provas voluntariamente escolhidas, mais suaves. A mudança não é coletiva, ela é individual. Eu me canso daquilo e começo a mudar. À medida que eu mudo, aqueles que estão ao meu redor começam a perceber e percebem que isso é bom, essa mudança é boa. Aí é a mudança também. Porque é o indivíduo, é o ser humano que faz o mundo. Então, acho que todos devemos continuar trabalhando para a nossa evolução, para construirmos um meio ambiente mais saudável, mais rico e pleno de manifestação dos nossos potenciais de espírito, de maneira que isso ocorra com mais facilidade na vida cotidiana, que os próximos movimentos reencarnatórios sejam mais agradáveis do que os atuais. Porque a gente acha esse mundo até interessante por um déficit de consciência global. Mas quando nos unirmos para a criação deste mundo melhor, quando realmente a maioria se dedicar a esse objetivo, uma fonte luminosa será constante em nossas existências. Todos somos unânimes em observar que vivemos crises. Crises econômicas, a decadência do dólar, o naufrágio do euro. Crises internacionais, crises sociológicas, crises religiosas, crises artísticas, crises morais. Todas elas prenunciam a grande fase da transição planetária. Asseveram os espíritos nobres
que desde as últimas décadas do século passado, que começamos a penetrar numa aura de mundo novo, quando se estão reencarnando espíritos nobres de outra dimensão, aqueles espíritos venerandos que um dia viveram na Terra e fizeram-lhe o progresso, como também as entidades infelizes que têm permanecido em regiões de sofrimento por largos anos, purgatório, inferno, das tradições ortodoxas religiosas. Estamos, portanto, tendo a oportunidade de os receber para que optem para seguir o bem ou para permanecerem na sombra. Se por acaso esses espíritos que hoje se caracterizam pela crueldade, pela indiferença, pelos crimes hediondos não mudarem de atitude emocional, é claro que eles serão mandados ao exílio não como punição, mas como oportunidade de crescimento, enquanto a Terra recebendo os grandes cientistas, filósofos, artistas e pensadores do passado, dará um grande salto na construção de uma sociedade ditosa. Já podemos ver o alvor desse amanhecer, através de crianças reencarnadas, as crianças índigo, as crianças cristais. Nenhuma criança deve nem pode ser rotulada desta ou daquela forma, mas que chama a atenção pela sua cuidade, pela inteligência brilhante, pela percepção do conhecimento, pelas reminiscências das vidas passadas, constituem o que Allan Kardec diz com muita propriedade, a Era Nova. Essa Era Nova que está começando culminará oportunamente na chegada do período luminoso da revelação do Cristo, que é o reino dos céus dentro de nós, também espalhando pela terra. Participemos dessa transição planetária, sendo nós construtores do bem, deixando pegadas luminosas que apontem roteiros abençoados. Você encontra mais informações em nosso site, programatransição.tv.br e na nossa página no Facebook. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.